Bora falar de Campeonato Brasileiro, né? Vai começar agora a temporada de verdade, Sul-Americana, Copa do Brasil e depois começa o Brasileirão. Então, vamos falar sobre como é que tá o São Paulo nesse campeonato. Eu fiz aqui uma tier list, né? Dá pra ver aí. E qual é a ideia dessa tier list? Vamos explicar um pouquinho. Tem ali em cima os muito melhores, não, a equipe muito melhor, que no caso são equipes que a gente provavelmente ou tem uma chance, né, de não pontuar contra equipes melhores, que a gente pode até buscar alguma coisa em casa, um empate, às vezes um empate fora de casa também, mas vai ser um jogo complicado, um pouco melhor, jogos mais parelhos. Próximos, e aí eu vou colocar tanto as equipes que eu acho iguais ao São Paulo, quanto as equipes que eu acho um pouco piores, né? O São Paulo, vou colocar como próximo, já botei o São Paulo para entender que ele é a nota de corte, né? Depois equipes piores embaixo e, por último, as muito piores. Vamos fazer essa tier list aqui, beleza. E vamos ver como é que tá o São Paulo, né? O que a gente consegue pensar para esse Campeonato Brasileiro. Começando, vou fazer aqui na ordem alfabética. Quer dizer, a ordem alfabética na ordem que tá por aqui mesmo. Não tá em ordem alfabética, infelizmente. Mas, Bahia. A equipe do Bahia teve um começo de ano bem complicado, né? Lembrando que agora é Bahia City, né? Já que faz parte do Grupo City. Teve um começo de ano bem complicado, novo projeto, novo trabalho, mas vem se acertando, vai ser campeão estadual, né? Ganhou do Juazeirense por 3-0 nesse final de semana e tudo indica que será campeão estadual, deve ganhar alguns reforços ainda no decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é uma equipe que ainda está pior que o São Paulo, porém no decorrer do campeonato a coisa pode eles podem se aproximar, né? Ou a gente pode piorar, também tem essa probabilidade, já que ó, a fase atual do São Paulo é bem ruim. Lembrando só, vou colocar eles aqui como pior já, mas lembrando só que eu falei no último vídeo, eu vou dividir o Campeonato Brasileiro em 4 partes, né? Então eu vou fazer um vídeo específico do Brasileirão depois dos 10 primeiros jogos. Independentemente de como sejam esses jogos, por exemplo, eu sei que pode ter adiamento de jogo, coisa do tipo, mas quando o São Paulo jogar 10 partidas, depois desses 10 jogos, eu irei fazer um vídeo falando um pouco sobre como está esse começo do campeonato. Depois um outro com mais 9 jogos, né? Que seria o término do primeiro turno. Depois, novamente, mais 10 jogos. E aí, um quarto no final do campeonato, com depois de mais 9 jogos. Beleza? Então, bom, seguindo aqui. Santos que empatou ontem contra o Bolívar. Tinha um jogador a mais e sofreu, viu? O Bauerman fez um belo gol de cabeça, uma bola parada, né? Um escanteio que a zaga do Bolívar deu mole e o Bauerman, é isso? Enfim, subiu livre lá, fez uma bela cabeçada, mas a gente sabe que é um time que ainda tá enfraquecido. Eu acho que o Odair Helman começa a encontrar alguma coisa ali, começa a perceber que pode jogar de um jeito um pouco mais defensivo, um pouco mais seguro, e vejamos como é que será no Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que eles vão tentar ao máximo se defender, ganhar por 1-0. Eu acho pouco isso daí para a equipe do Santos, por isso que eu coloco aqui em muito pior. Vai ser um time que vai lutar realmente para não cair, pelo que tudo indica, né? A gente tem que lembrar que futebol brasileiro é imprevisível, não tem como, porque a gente imagina, sei lá, que o Palmeiras vai fazer uma bela partida, um belo campeonato, por exemplo, aí depois de 5 rodadas fez um ponto só e o Abel cai. Tem essas coisas, né, do futebol brasileiro. Então, bom, vamos ver. Seguindo, Internacional. Este é uma grande incógnita, tá? Eu acho que a equipe do Inter tem um time melhor do que vem apresentando recentemente, né? Lembrando que tá fora da final do Campeonato Gaúcho, o que para eles já é uma vergonha, né? E há muito tempo que eles não ganham gauchão. Eu vou colocar aqui como pouco melhor, mais pelo elenco do que como o que vem apresentando mesmo. É um time que pode render mais do que tá rendendo. Então, o São Paulo, eu não vi direito a tabela, eu sei que o primeiro jogo é contra o Botafogo, mas eu não sei o resto não. Mas se o São Paulo der sorte de pegar eles enquanto eles estiverem nessa fase um pouco mais abaixo, pode ser que a gente consiga alguns pontinhos, mesmo fora de casa, contra os gaúchos. Mas eu acho que pelo elenco, né, pode ser considerado um pouco melhor que a equipe do São Paulo, mas não iria me surpreender se a gente fizesse 6 pontos no Brasileirão contra eles. Aqui não tem nem o que discutir, né? É muito melhor. O time do Palmeiras está em outro momento, né? Em outro nível, realmente. Claro que a gente tem que lembrar que
o São Paulo é o time que mais tirou pontos do Palmeiras nos últimos anos, né? É realmente extraordinário como o jogo do São Paulo, independentemente do técnico que esteja lá, como o nosso jogo encaixa contra o jogo do Palmeiras. E, bom, aliás, teve até aquele jogo injusto, né? Que teve um gol mal anulado nosso, que era pra ser uma vitória, foi um empate, daí impedimento do Miranda lá, não sei de onde é que tiraram aquele impedimento. O jogo da Era Crespo ainda, né? Quando a gente tava naquela fase de não ganhar nenhuma partida nos primeiros jogos do Brasileirão. Mas, querendo ou não, ó, por mais que eu acho bem possível que a gente tire alguns pontos deles, né? Sei lá, um empate fora de casa em casa, eu acho bem, né? E tá ótimo, convenhamos, 2 pontos contra um dos favoritos. Porra, na fase atual do São Paulo, maravilhoso. Mas tá realmente o Palmeiras é um time muito melhor que a equipe do São Paulo hoje. Próximo, Vascão. O Vasco da Gama, que, rapaz, é interessante o Vasco, né? Porque tá se acertando, eu acho que se a gente for pensar como o Vasco terminou o final do ano passado, como começou esse ano e como continuou, né, no Campeonato Carioca, é um time que parece que tá se acertando, mas ainda tem alguns problemas, né? Algumas coisas que tinha que melhorar realmente. E, bom, a equipe do Vasco eu acho que vai dar algum trabalho pra gente nos confrontos. E tem o Léo, né? O Léo está jogando muito lá, tá? Eu gostava do Léo. Nunca achei que ele fosse um baita zagueiro, mas eu sempre vi no Léo um bom jogador, um jogador assim que faz o feijão com arroz dele lá. E tá ótimo, né? A gente acabou dispensando um cara desses, né? A torcida, né? Acabou pegando no pé dele, ele quis ir embora e, bom, a gente tem o Alan Franco aí. Pois é, né? Goiás, por mais que o Goiás seja uma equipe cascuda, tenha alguns jogadores interessantes, tem uma base interessante também, né? Para quem viu o Goiás na Copinha, fez uma baita Copinha. Se esses garotos subirem e corresponderem no Brasileirão, olha, eu acho que vai não só render bons pontos, né? Uma boa classificação para o Goiás na tabela, mas também vai render alguns bons milhões de euros aí para a conta Goiânia. E, bom, eu acho que eles vêm realmente para não brigar, para não cair, né? Tá um pouco pior que o São Paulo, mas é aquela coisa, tá bem mais próximo do que a gente imagina ou do que a gente imaginaria, né, em outros momentos. Muito bem. Cuiabá, eu acho que o Cuiabá tá no mesmo nível do São Paulo. Tem a questão sempre de é muito complicado você manter esse nível de futebol. A gente lembra que o Cuiabá fez um bom campeonato brasileiro na temporada passada, mas é muito complicado quando você tem jogadores limitados. E é o caso do Cuiabá. O Cuiabá tem bons atletas, eles têm, especialmente na parte física, né? São jogadores muito físicos, mas é um elenco que tem suas limitações. E você fazer a manutenção dessas limitações é um tanto quanto complicado, né? Eu acho que o Cuiabá pode surpreender, sim, tá? Eu não ficaria completamente surpreso se o Cuiabá brigasse por uma vaga na Libertadores, por exemplo. Até porque 348 times se classificam. Mas eu acho que o Cuiabá está no mesmo nível do São Paulo, que é aquele meio de tabela. Em algum momento pode brigar para não cair, em outro momento pode brigar por algo melhor, alguma vaga na Libertadores, por exemplo, mas é aquele time meio de tabela. Atlético Mineiro. Aliás, América Mineiro, ó, cometendo. Desculpa, Mineiros. Sinceramente, estou na dúvida se eu boto em melhor ou pouco melhor. Mas eu vou colocar no pouco melhor, porque também tem um pouco do que eu falei do Cuiabá, tem um elenco um pouco mais limitado, né? Mas o Mancini faz um baita trabalho lá. Mancini, esse que a gente não aprovou aqui no lado do Morumbi, né? Lembrando que a melhor fase do Igor Gomes foi com o Mancini, tá? Mas eu acho que é um time interessante, tem bons nomes, um ataque bem móvel. Quando a gente jogar contra, vai sofrer, porque a nossa zaga eu acho ela um pouquinho dura, tá? Mas eu acho que o América Mineiro vem para brigar por Libertadores e talvez até vaga direta na competição internacional, certo? É um time que, não só pela questão do elenco ser qualificado, né? Não mais qualificado que o São Paulo, eu acho que o São Paulo não tem um problema exatamente de elenco, tá? Eu acho que é um conjunto de coisas, mas, por exemplo, o elenco do América Mineiro eu vejo ele como superior ao do Cuiabá,
e é um trabalho que também rendeu mais frutos, né, que o do Cuiabá e rendeu mais frutos que o do São Paulo recentemente. Então eu coloco eles como um pouco melhor que nós. Fortaleza, do Vojvoda, eu vou colocar no melhor, apesar de saber que a equipe do Fortaleza acabou vacilando, né? O Leão deu umas vaciladas aí nesse começo de temporada. Eu acho que o Vojvoda, em campeonatos de pontos corridos, ele se sai melhor realmente e deve novamente brigar por Libertadores, vaga direta, né, na Libertadores, e não deve ter nenhum susto no Campeonato Brasileiro. Até porque já caiu, né? Agora tá na Sul-Americana e convenhamos, para ele Sul-Americana não é mais um sonho a ser conquistado, é tipo, ok, né, mas nosso objetivo é a Libertadores agora. Então, eu acho que não vai acontecer o que houve no ano passado, do time focar muito na Libertadores e acabar abrindo mão do Campeonato Brasileiro. Eu acho que dessa vez eles, desde o começo, vão focar no Brasileirão e na Copa do Brasil. Especialmente na Copa do Brasil, tá? Então talvez eles percam alguns pontos por causa disso. Mas é um time que eu acho que não vai sofrer no Campeonato Brasileiro de forma alguma. E por causa da estrutura que o Fortaleza tem hoje, eu acho que está superior ao São Paulo. Acho que é melhor que a equipe do São Paulo. Beleza. Bragantino vou colocar num pouco melhor, porque vem sofrendo, né? O que se esperava já nessa temporada, pelo menos quando começou o trabalho do Bragantino, né? Já contratando vários jogadores e dando muito trabalho para as outras equipes, né? Ganhando clássicos aqui do estado. O que se esperava era que estivesse hoje em outro momento, né? Mas acabou escorregando. Eu acho que, bom, como não falta dinheiro para eles, eu acho que, por mais que não esteja voando como já se imaginava, né? Ou mais próximo dos times lá de cima, eu acho que a equipe do Bragantino está um pouco melhor, até no decorrer do campeonato, se tiver que fazer alguma contratação, corrigir alguma coisa, alguma rota, né? Eles não têm dificuldade financeira para isso. E tem um novo técnico, um novo trabalho. Vejamos como esse trabalho se desenvolve. Se tivesse ainda com o mesmo técnico, esqueci agora o nome dele, o técnico que está no Vasco agora, eu até colocaria no melhor. Mas perdeu agora o Arthur, é um novo trabalho, deu algumas escorregadas, né? Perdeu pro Água Santa daquele jeito, né? Com a falha do goleiro, mas eu acho que é algo, coisa do futebol, acontece. Mas é isso, eu acho que hoje eu coloco o Bragantino só um pouco acima do São Paulo, mas do decorrer do campeonato eu espero que eles, né, eu imagino que eles vão subir alguns degraus aí e realmente se tornar um time um pouco mais sólido. Pelo menos na teoria é isso que eles estão planejando, né? Vejamos se eles conseguem na prática. Flamengo, muito, muito, muito melhor. Tem um elenco melhor. Eu acho que é isso daí que pesa, né? Na hora do vamos ver, querendo ou não, gente, por mais que a gente fale muito de diretoria, de planejamento, de a parte médica, a parte técnica, tudo, na hora do vamos ver, na hora que precisa do resultado, os jogadores têm que corresponder em campo. E os jogadores do Flamengo são muito superiores ao do São Paulo. Por mais que o VP tenha escorregado, né? Não sei se ele reencontrou o time de alguma. Quer dizer, reencontrou não, né? Encontrou pela primeira vez seu time aí, tem feito alguns bons jogos recentemente, mas até com o Gabigol no banco, que é uma surpresa, né? Mas eu acho que no decorrer do campeonato, independentemente do que ocorra com o VP, com o Vitor Pereira, eu acho que o Flamengo é muito melhor que o São Paulo por causa do elenco mesmo. Mesmo que o VP não dê certo, que acabe caindo, né? Ou por falta de resultados, ou por falta de mostrar um bom futebol, também tem essas, né? Eu acho que o Flamengo é muito melhor que o São Paulo. Vai brigar pelo título, certamente, junto com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro. Eu acho que são os três favoritos ao título. O Atlético Mineiro um pouco menos, né? Mas tem um elenco até que interessante e um técnico bom também. Bom, mas isso vamos falar um pouco mais pra frente. Agora, eu digo que o Flamengo é muito superior ao São Paulo. O São Paulo tem que dar alguma sorte, sei lá, do VP tá acabando com o elenco e aí a gente consegue uma vitória contra eles ou um empate contra eles. É coisa assim que a gente tem que torcer. O Cruzeiro, eu tô na dúvida aqui se eu boto no muito pior ou no pior. Financeiramente, o Cruzeiro, assim, tá tentando se reerguer, não tem dinheiro realmente.
e vem perdendo contratações atrás de contratações, mas eu acho que tem uma ideia de trabalho relativamente interessante. Eu vou colocar no muito pior, porque eu acho que essa ideia não vai ter tempo para ser executada nessa temporada ainda. Mas na temporada seguinte, imaginando que o Cruzeiro é um dos pode ser rebaixados, né? Mas imaginando que na temporada seguinte, com outra Série B, eles vão continuar com a reestruturação do time e aí sim volta para a Série A um pouco mais encorpado, um pouco mais saudável financeiramente, eu acho que daqui a três temporadas aí sim o Cruzeiro estará um tanto quanto melhor no cenário brasileiro. Hoje eu coloco ele como muito pior ao lado do Fantástico aí por causa disso, porque tem assim, você vê os jogadores do Cruzeiro. Olha, o time titular do Cruzeiro tem cara lá que não serve nem pro Banco de São Paulo. Então, assim, é realmente puxado. Mas tem uma ideia de jogo que o Ronaldo tem, né? E vamos ver, né? Vai que encaixa e a coisa anda, mas hoje eu coloco eles como muito pior que a equipe do São Paulo. Coxa, Curitiba, também muito pior. É um time que ainda tá tentando se reestruturar, virou SAF recentemente, né? E, não, apesar de ninguém sabe direito o que aconteceu com o Jamerson, né? Se ele vai realmente pro Curitiba ou se ele vai forçar a ida pro São Paulo. O ponto é que o Curitiba ofereceu mais que a equipe do São Paulo, mas eu acho que o Curitiba briga para não cair. Há uma boa chance de ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, junto com esses outros dois aí que estão ali embaixo, mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu... É difícil imaginar como é que a coisa vai se dar. Como começou a ser SAF agora, imagina que os caras vão querer torrar uma grana, querer, né, fazer uma pressão. Mas não significa necessariamente que isso terá um resultado imediato, como, por exemplo, foi com o Botafogo no ano passado. Gastaram, gastaram, gastaram e não chegaram a lugar nenhum. Não sei se isso vai ocorrer com o Curitiba. Se gastar, 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 eu imagino pelo menos que eles não briguem, ou quer dizer, imagino pelo menos que eles fiquem um pouco mais saudáveis para talvez escapar do rebaixamento. É isso. De modo geral, eu acho que é uma equipe que hoje luta para não cair. O Corinthians, para mim, é melhor que o São Paulo hoje. Por mais que o Lázaro, né, ainda tenha algumas questões, né, a serem resolvidas, é um técnico super jovem, mas tem um bom elenco. Voltando a falar, na hora do vamos ver, os jogadores fazem muita diferença, e foi o que a gente viu no clássico aqui. Eu acho que o São Paulo jogou até melhor, né? Taticamente, o São Paulo foi superior ao Corinthians, mas, ou seja, teoricamente o Ceni ganhou o duelo contra o Lázaro, mas na hora do vamos ver, o Roger Guedes e o Renato Augusto resolveram. Fagner também foi muito bem. É isso. A gente. Os caras têm um Fagner, que já jogou a Copa do Mundo. Eu, por exemplo, não acho esse super jogador que algumas pessoas falam, mas os caras têm um Fagner e a gente tem o Orejuela, pô. É isso. Não tem mais o que falar sobre esse assunto. Isso porque o Corinthians está com dívida também, tá mal financeiramente. Mas, né, de alguma forma eles conseguem equilibrar. Deve ser algum tipo de magia que os outros times conseguem e a gente não consegue equilibrar as contas. Botafogo, pra mim tá um pouco melhor. Ou não. Não, vou colocar próximo. Pensando bem, porque fez o Campeonato Carioca muito ruim, né? Mas tem um bom time. Eu sei que o PR, por enquanto, que era nosso, né? Diga-se, a gente pagou 5 milhões pelo Rafael e o Lucas PR era nosso. Ponto. Por mais que eu entenda que o PR vem sendo o melhor jogador do Botafogo, que é um time que não se encontra, é impressionante como o técnico não consegue achar esse time, mas tem bons jogadores, né? Eu acho que vai se achar. Dado o momento, o Botafogo não é possível. Se não se encontrar, aí sim eu coloco como pior. Se se encontrar, eu acho que é um pouco melhor. Então, já que tá nesse limbo, né, eu coloco como próximo de nós. Tá pra mim, no nível parecido com o nível do São Paulo. Mas tem jogadores melhores. Então, vamos ver se esses jogadores começam a render, né? Porque não é possível, gente. Aliás, tem 2 do São Paulo lá, né? Eles são 3. Lucas Fernandes, tem o Piazon, o Perry, o Tietê também tá lá, né? Tem, assim, tem uns caras lá. Não sei se tem mais algum que passou pelo São Paulo
Mas tem uns refugos nossos, estão tudo lá, vamos ver. Sei lá, se a gente fizer 4 pontos contra eles, tipo, uma vitória aqui, um empate fora de casa, acho que de bom tamanho. Se a gente acabar tomando só fazendo um ponto contra eles, acho muito ruim. E também acho bem provável que consigamos 2 vitórias contra o Botafogo, já que é um time que não vem apresentando aquele futebol, né? O primeiro jogo é contra eles, vai acabar tirando um pouco dessa dúvida, né? Será que a gente consegue ganhar deles? Se não me engano, é no Rio o primeiro jogo. Puxando esse negócio de memória, eu tinha, né, tem um caderninho com as anotações aqui do lado, mas irei providenciar. Continuando a lista, o Galo. O Galo, eu tô na dúvida se eu coloco ele como melhor ou como muito melhor. Eu acho que o elenco do Galo é fantástico, tem o Hulk, né, que pro nível brasileiro é surreal, mas ao mesmo tempo dá umas escorregadas, tem a questão financeira que não tá muito legal. Então eu vou colocar no melhor porque é um time que pode ter surpresas, né? Talvez o Atlético Mineiro não seja 100%, não esteja 100% nesse campeonato brasileiro. Eu sei que eles querem virar SAF, mas com a dívida que eles têm, né, mais de 1 bilhão, aí quem é que vai comprar essa dívida? Mas realmente enfim, a gente não tem nada a ver com isso. O ponto é que em campo é um time interessante, tem o Kudê, tem o Patrick, que era nosso, tem o Hulk, e, bom, tem bons nomes, bons valores ali. E voltando a frisar, na hora do vamos ver quem resolve é jogador. Então por isso que eu coloco o Galo como melhor. Se tivesse melhor estruturado também, tudo encaixado, bonitinho, eu colocaria como muito melhor. Para mim, corre por fora na briga pelo título. Atlético Paranaense eu coloco melhor e, assim, talvez muito melhor. É aquele negócio, é a diferença de ter um projeto. O Atlético Paranaense é um time que há 20 anos tem um projeto de se tornar um dos grandes do futebol brasileiro. Para muitas pessoas já é um dos grandes, tem aquele negócio de 12 grandes, né? Eu acho que é tão plural aqui no Brasil a coisa e muda-se tanto de tempos em tempos, né? Imagina os maiores de 20 anos atrás, hoje, assim, o Cruzeiro, que há 20 anos era o que? Campeão brasileiro, né? Com o Luxemburgo, se eu não me engano, foi em 2003. E hoje é isso. O Santos, fantástico, há 10 anos campeão da Libertadores com Neymar e Ganso, hoje é um dos piores. E por aí vai, realmente faz parte. O Bragantino nem existia, né? No cenário nacional. Mas faz parte do futebol brasileiro. O Atlético Paranaense tem um projeto muito sólido, né? Tudo bem que isso se dá por uma autocracia, mas convenhamos, São Paulo também vive uma autocracia e é pífio o projeto, então, enfim, não necessariamente o fato de ter um presidente fixo lá, ou pelo menos uma cúpula que se mantém no poder, como é no caso do São Paulo, não necessariamente quer dizer algo bom ou algo ruim, depende de como você executa as coisas. Mas eu, particularmente, prefiro a democracia, prefiro a alternância de poder, certo? Bom, apenas um disclaimer, né? Grêmio, eu acho que tá um pouco melhor. Tem um tal de Soares lá, não sei se vocês conhecem, né? Falam que o menino é bom, uma jovem promessa uruguaia. Não, falando sério, o Grêmio tem nomes muito fortes, né? Muito interessantes. Tem o Renato Gaúcho voltando para a equipe, fazendo o time voltar, o time jogar novamente, né? E tem esse cara, o Soares, que, porra, o cara é bizarro. É assim, ele é muito assim. Talvez seja o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Assim, né? Depois de 38 rodadas, não iria me surpreender em nada se ele terminasse com mais de 20, talvez mais de 30 gols. Porque o cara, ele é muito, 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 muito acima dos demais. Eu não sei como será na questão das Copas. Por exemplo, se o Grêmio focar as Copas, ou melhor, a Copa, né? Não tá na Sul-Americana, então só tem a Copa do Brasil. Mas se focar a Copa do Brasil, talvez o Soares não jogue tantas partidas assim no Brasileiro para se poupar, né? Já que ele tá envelhecido. Mas mesmo assim, eu acho que é uma equipe que tá um pouco melhor e poderia sim, vir aqui. Tá melhor. É que, como tem algumas incógnitas, vamos ver como é que o Grêmio se dá com esse nível de futebol. E para finalizar,
fusão do Diniz, né? Diniz que a gente chutou daqui. Para mim, é uma equipe melhor que a equipe do São Paulo. Tem nomes interessantes, tem um esquema tático bom e é um time que funciona. Apesar de ser o Diniz, então a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Que ele tem as coisas do futebol, né? Que saidinha deles. Ele melhorou muito, tá? Sejamos justos. Depois que ele saiu do São Paulo, ele evoluiu muito suas ideias de jogo. Eu acho que no Fluminense ele vem fazendo realmente um grande trabalho. Vamos ver até que ponto chega esse time. Vai brigar pela Libertadores, com certeza, e eu imagino que uma vaga direta é bem possível para a equipe do Fluminense. Beleza? Então, bom, eu acho que é isso, né? Nossa, eu imaginei que fosse um vídeo de 15 minutos, vai para os 30 daqui a pouco, mas eu acho que é isso. Dá para a gente ver o cenário que o São Paulo se encontra hoje. Então, para mim, só tem 5 equipes realmente piores que a gente no Brasil, né? Que é o Bahia, o Goiás, Santos, Cruzeiro e Curitiba. E junto com nós, né? São as equipes que vão brigar para ficar tranquilas no Brasileiro, para fazer os famigerados 45 pontos, né? Para se livrar do rebaixamento e a partir daí brigar por algo mais, uma Sul-Americana, uma Libertadores, talvez, né? Quem sabe sonhar com uma vaga direta na Libertadores, mas, sinceramente, eu acho que só da equipe estruturar-se, ter uma ideia assim, sério, por mais que a gente critique muito nos vídeos aqui, mas do Rogério Ceni, tipo, ok, minha ideia de jogo é essa, vamos seguir com essa ideia de jogo. Só dele fazer isso daí, porra, já pra mim, já tá ganho o ano. Se só não cair, né? Tipo, não briga pra cair, se classifica ali na Sul-Americana, termina, sei lá, em 12º no Brasileirão. Porra, fechou. Fechou. Pra mim tá ótimo. Tem uma base pronta? Vai embora. Certo? Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. E vamos, São Paulo. Vai começar a temporada de verdade. E a gente vai saber de verdade também qual é o buraco que a gente tá metido. Talvez eu esteja iludido. O São Paulo tá ao lado do Santos e do Cruzeiro e do Coxa. Certo? Muito obrigado novamente. Deixe seu comentário, faça sua lista. Lembrando que isso daqui é só minha opinião, tá? Se você discorda, discorde à vontade. Só deixa aí no comentário se você trocaria algum time aí de lugar ou não. É isso, inscrição, like, você já sabe tudo mais. Vamos São Paulo. Tchau!